Ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala turma, bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E o programa de hoje vamos começar falando com o Dr. Alexandre e dicas de oftalmologia. Os cuidados com os olhos, hein? Também teremos a Samara, que é uma fotógrafa de partos. E para encerrar, vamos ter dicas de investimentos com o Arthur. Se liga aí! Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Caiado, que é oftalmologista e vai conversar com a gente sobre hábitos que parecem inofensivos, mas causam danos à visão. Doutor, para começar, quais são esses hábitos que são mais comuns entre a população que a gente acha que não faz mal, mas que causa danos para a nossa visão? Andressa, obrigado pelo convite. Então a gente costuma conversar com nossos pacientes que às vezes o simples hábito de coçar os olhos, que parece inofensivo, pode gerar vários problemas como descolamento de retina, ceratocone. Então dependendo da intensidade da coceira, a gente pode ver que o paciente pode progredir uma doença na córnea, tá? Então a gente sempre brinca com nossos pacientes que coçar os olhos só com o cotovelo. Então é fundamental a gente sempre lembrar os pacientes que o simples ato de coçar pode levar a problemas na nossa visão. E quais são os danos causados? Então, algumas doenças, além do que a gente falou de coçar os olhos, as crianças que a gente expõe muito à tela pode gerar miopia, então a gente está numa pandemia também de miopia, porque no período que a gente estava exposto ao vírus, então a gente teve esse isolamento social. É muito frequente a gente ter no consultório o paciente que não ia ao oftalmologista por 1, 2 anos e que não tinha grau. Geralmente a criança, quando exposta a telas, que são os computadores, ao celular, à aula online, então a gente percebeu que teve ou o aumento da miopia ou o aparecimento da miopia. É importante a gente falar das crianças porque muitas vezes os pais não levam as crianças no oftalmologista. Por que é importante levar essas crianças no consultório? Então, as crianças às vezes elas não conseguem falar para os pais ou para os professores que tem algum problema na visão. Então é fundamental a gente lembrar os pais e as pessoas que a visão só desenvolve até os 7, 8 anos. O que quer dizer isso? Eu só vou usar óculos até 7, 8 anos e depois, se eu não usei, eu não vou precisar mais, quem usou vai ser só até essa idade, não. A nossa retina, a nossa mácula, ela começa a ser desenvolvida no nascimento, ela vai sendo desenvolvida com o decorrer dos anos, só que até os 7, 8 anos a gente desenvolve toda a nossa retina. Só que se a gente tem algum erro de refração, como hipermetropia ou miopia avançada, que difere de um olho para o outro, a gente pode gerar um defeito que mesmo corrigindo a gente não vai conseguir resolver. Às vezes a criança tem um certo grau de estrabismo e a mãe não consegue perceber, e isso gera ambliopia, que é um defeito que a gente não tem nenhum problema nos olhos aparente, mas às vezes um erro refracional como o grau de óculos pode causar esse tipo de cegueira. E como que a gente pode cuidar da nossa visão e evitar esses danos, tanto por hábitos que a gente acha que não faz mal, quanto por outros hábitos que a gente já sabe que faz mal, mas não consegue evitar? Então, alguns hábitos que a gente tem que as pessoas acham que são normais, que é coçar os olhos. Então, evitar coçar os olhos, a questão do cuidado geral da saúde. Lembrando que a diabetes é um dos problemas mais frequentes no consultório quando não tratada de forma sistêmica. Então, o paciente diabético que não cuida da sua glicemia, que não faz o controle da doença, tem problemas no fundo do olho, que a gente chama de retinopatia diabética. Então, é fundamental a consulta frequente com o médico oftalmologista, porque além da prevenção, que algumas doenças a gente não tem sintomas, como o glaucoma, que a gente tem um aumento intraocular da pressão, sem sintomas na fase inicial, a gente apenas com a consulta, com a aferição da pressão, com o fundo do olho, a gente consegue saber fazer o diagnóstico precoce das doenças e conseguir tratar a tempo sem perda de visão e sem perda do campo visual. E é importante a gente falar de diabetes porque novembro é um mês de conscientização e prevenção, né? E é verdade que o diabetes é a maior causa de cegueira?
nas É uma pessoas? das principais causas de cegueira irreversível. A principal causa de cegueira no mundo é a catarata. Mas a catarata nada mais é que o envelhecimento natural da lente entendendo o olho. Então, a catarata, através de cirurgia, a gente consegue restabelecer a visão. Mas o diabetes é uma das principais causas, então a gente estima que mais de 500 milhões de pessoas no mundo têm diabetes e essas cerca de 20% vão ter retinopatia diabética, ou seja, quase 1/5 da população que tem diabetes vai ter algum problema no fundo do olho. Então é fundamental a gente conscientizar da prevenção da doença para não ter complicações. E como que a gente consegue prevenir o diabetes? Então, diabetes ela está muito ligado na diabetes tipo 2, né, que é causado pelos maus hábitos, né? Então, o paciente que não se alimenta bem, que não faz atividade física, isso a gente sabe que o paciente pode desenvolver por resistência à insulina. Então, a gente às vezes pega no consultório alguns pacientes que estão emagrecendo, urinando demais, tendo muita sede. Isso é um diagnóstico já quando a doença já está instalada. O paciente está emagrecendo mesmo comendo muito. Então, a prevenção, o check-up, o controle dos hábitos, a dieta correta, a consulta anual com um cardiologista ou com um clínico geral para saber como é que está a glicemia é fundamental para a gente não ter complicações que são causadas pelo descontrole glicêmico. E no geral, quais são as dicas para a gente manter uma boa saúde da visão? Então, as principais dicas que a gente orienta os pacientes é que quando a gente tem o controle da glicemia do paciente diabético, igual a gente referiu anteriormente, o check-up anual para a gente ver não só na consulta o grau do óculos, mas a gente dilata a pupila para ver fundo de olho, a gente vê a pressão, a gente vê certas alterações que estão causando coceira, como alergia, blefarite, que são alterações nas pálpebras. Então, são várias causas que levam a gente coçar os olhos, são várias causas que levam a gente ter problemas oculares. Então, é fundamental que a gente lembre os pais também que a exposição excessiva a telas pode gerar miopia. Então, não é que a gente tem que banir da vida das pessoas computador, celular, mas principalmente na fase de desenvolvimento da visão, que é na infância, a gente tem que tentar expor nossas crianças o mínimo a essas telas. A gente sabe que as aulas ainda tem aulas online, que a gente precisa a criança é estimulada através do tablet, a interação, só que a gente tem que expor mais as crianças ao ar livre, a bicicleta, a futebol, a esportes que estão no ar livre. E essa exposição, a gente já tem estudos que mostram que a progressão da miopia, o desenvolvimento é menor em pacientes que só expõem a telas, que ficam o tempo inteiro dentro de casa. E a gente sabe que isso é fundamental, a criança ter o mínimo de exposição à tela possível. Outro fator relacionado a esses cuidados é a questão daqueles óculos que você compra de qualquer jeito, né? Tem problema usar um óculos, por exemplo, que você compra na rua? Então, com certeza. Os óculos, quando não prescritos, então a gente brinca que às vezes a pessoa que passa dos 40 anos pega um óculos emprestado porque começa aquela dificuldade para perto, que é a presbiopia, ela não tem um filtro, não tem um tratamento correto para a gente conseguir proteger da luminosidade dos computadores, das telas. Então, o que a gente também frisa é que existem alguns profissionais não médicos que prescrevem óculos, mesmo não tendo a capacidade, eles não conseguem fazer fundo de olho, não conseguem fazer o diagnóstico das doenças e às vezes eles atendem dentro de óticas, que a gente sabe que o grau do óculos é secundário na consulta oftalmológica. Então, o paciente que já usa óculos, ele sabe que ele vai trocar, mas durante a consulta a gente vai avaliar como é que está a lágrima do paciente, como é que está a pressão, o fundo do olho. Às vezes a gente faz o diagnóstico de doenças oftalmológicas, que através do exame de fundo do olho a gente sabe que o paciente às vezes tem diabetes, que o paciente tem hipertensão arterial. Então isso é fundamental, a gente conscientizar a população que o médico oftalmologista que vai tratar dos olhos e não aquela pessoa que está dentro da ótica e fala, não, vem aqui, faz o óculos ou testa aqui o grau, vê se é esse e já leva o óculos, e é fundamental. Então é isso, doutor, muito obrigada. E fala para as pessoas como que elas podem te encontrar. Então tem o meu perfil da clínica, que é o @drprático, Doutor Prático, né? E também no meu Instagram, no @AlexandreCaiadoF. Quem precisar tirar alguma dúvida ou que quiser ir no consultório fazer um check-up anual, a gente está à disposição. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui.
E o assunto agora é fotografia de partos, com a Samara. Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano e a gente está aqui com a Samara. Samara é fotógrafa e a gente vai falar um pouco de um assunto bem diferente, talvez complicado para alguns, mas a Samara está aqui para trazer algumas soluções para esses assuntos. Primeiro vamos falar da profissão, né? Como é que as lentes entraram na sua vida assim? Então, as lentes entraram na minha vida há 6 anos atrás. Eu comecei a fotografar crianças de uma faixa etária assim, 3 a 4, 5, 6 anos, e foi só diminuindo até eu chegar nos partos, que já tem 2 anos, né, que eu faço fotografia de parto. Eu sou fotógrafo também, eu trabalho mais com esporte, assim, e o parto é bem complicado, né, porque assim, tanto no futebol como com o trabalho que é ao vivo ali, tá acontecendo, se você dá uma bobeirinha, passa. O parto também é ao vivo, não tem como voltar, mas volta a criança e traz de novo, não tem como. E tem principalmente a questão de iluminação, normalmente é precária, tem que ter alguns cuidados. Como é que é isso? Tem toda uma dinâmica, né? Porque o parto ele não tem hora para acontecer, não tem dia, e acaba que a gente trabalha em sistema de plantão, né? Você fica 24 horas ali disponível para caso o cliente te acione, você ter que sair correndo, largar tudo mesmo e tá lá naquele momento. Que é como você falou, não tem como voltar o neném pra barriga e falar, vamos fazer de novo. E a questão da iluminação hoje já melhorou demais. As maternidades hoje têm uma visão muito boa e eles até conversam com a gente, e aí, assim, tá legal. A exposição para eles é boa também, né? A exposição é boa, então hoje, assim, é um trabalho em equipe, na verdade. Sempre que tem um fotógrafo, é um conjunto, a gente conversa e aí faz da melhor forma possível. Como é que foi esse começo, assim? Porque, assim, aquela coisa de saber onde chegar, onde ficar, é novidade. Como é que você é em relação a sangue, por exemplo? Como é que foi esse começo, assim? Porque praticamente você está dentro da equipe de saúde ali, né? O começo, eu te falo que eu me senti mal no primeiro parto, assim, via tanto sangue. E realmente no começo eu não sabia onde me posicionar, era muito complicado. Só que à medida que você vai trabalhando com aquela equipe, você já sabe até o que o médico vai fazer, né? Você sabe o jeito que ele gosta, então eu sei até o lugar onde eu posso ficar, até onde eu posso ir. Então, assim, é na vivência, né? E acaba que é como você falou mesmo, eu sou parte da equipe naquele momento. Naquele momento, somos todos em prol daquele nascimento. A gente falou ali do começo da posição, tem a questão também da emoção. Eu trabalho com casamento e assim, ali tem a emoção do casal sonhou para ter aquilo ali a vida inteira para estar chegando naquele momento. Você está pegando o início, né? Como é que foi, assim, essa sensação de... Chega a arrepiar, assim, principalmente no começo, assim, porque a vida está acontecendo ali naquele momento, né? Na verdade, tem alguns partos que é difícil segurar a emoção, né? Porque eu costumo chegar um pouquinho antes, quando eu não tenho um contato prévio, pessoalmente, com essa gestante, eu costumo chegar um pouco antes para ouvir a história dela, né? Então, às vezes, você escuta histórias, assim, tristes ou histórias de muita luta para aquele bebê nascer. Então, na hora do parto é meio difícil, a gente chora, a gente se entrega ali, sem perder o foco do trabalho, mas sempre com muita emoção mesmo, porque isso vai ter um diferencial no trabalho na frente. Uma coisa que sempre tem é a mãe, mas nem sempre tem um pai, né? Como é que é abordado isso você através desse trabalho? Então, hoje a gestante ela não entra sozinha para ganhar bebê. Se não tiver o pai, tem que ter uma mãe, tem que ter uma irmã, tem que ter alguém. Então, assim, é como eu te falei, eu escuto a história antes, às vezes eu vou saber por que aquela irmã tá ali, por que não é o pai, né? Então, assim, tem histórias de todos os gostos. Além da vida, a gente tem a questão da morte. Você criou um projeto, fala um pouquinho pro pessoal, assim, como é que é esse projeto e como ele nasceu, essa ideia desse projeto tão maravilhoso. O nome do projeto é Acolher, Ouvir e Cuidar. E foi fotografando finais felizes que eu comecei a ver que tinha alguns finais que não eram felizes. Tinha mães que saíam do centro cirúrgico sem o seu bebê, bebês que morriam ainda dentro do útero e a mãe tinha que passar por todo aquele processo ali, daquele parto, sem um chorinho, sem um bebê no final. E o que acontecia? Esse bebê nascia e imediatamente ele era levado para longe da mãe, a mãe não podia ter fotos desses bebês, né? Eu não falo generalizando de uma maneira geral, mas a grande maioria
tem essa prática. Entendi. E foi pensando nessas mães que passam a viver um luto invisível porque ela não tem uma foto, ela não tem uma recordação daquele momento, que o projeto nasceu no meu coração. De também fotografar esses partos, né? De dar para essa mãe a chance, desde que ela queira, né? De ter a memória fotográfica do seu bebê da melhor forma possível. E com isso o projeto foi tomando forma e os médicos foram ouvindo, e hoje ele, assim, não é tão comentado, falado e requisitado como a gente gostaria, porque acontece, é muito comum, né, bebês nascerem sem expectativa de vida ou morrerem no útero, mas está começando. Eu sou um exemplo, claro. Eu tive uma namorada, ela engravidou e acabou perdendo o bebê, e assim, até então eu estava naquela expectativa, né, estava grávida, de ser pai, e pra gente era semanas, quando subiu já era meses, e daí você fala da foto, a minha percepção assim de choque foi quando ela faz a ultrassom e tem o desenho de todo o feto ali, aí vem um choque do tipo, tava ali, tava vivo e se perdeu, né? Como é que eu trabalho, porque assim, psicológico disso, de entrega? Quando a mãe pega, tu vê assim, como é que é essa reação, esse primeiro impacto? Assim? Então, eu tive uma experiência, a minha primeira experiência, o projeto primeiro a gente precisou ficar falando até aparecer essa primeira gestante. E essa primeira gestante era um feto de 19 semanas. Então, o impacto foi muito grande. Porque, assim, apesar de ser um bebê, de ser uma vida, não tem muito um aspecto, assim, de um bebezinho e tal. Então, assim, no momento lá, ela não quis ver. Entendi. Na hora que nasceu, ela não quis ver. A doutora ainda perguntou, olha, você tem certeza? Tenho certeza. E eu fiz as fotos, né, com o consentimento dela. Só que no outro dia de manhã já tinha uma mensagem dela, eu preciso ver meu filho. Ele já tinha um nome, já tinham planos. E aí eu mandei as fotos pra ela e ela me agradeceu muito, falou, meu Deus, eu precisava ver o rosto do meu filho, só que ontem eu não estava preparada. E para encerrar, eu gostaria de perguntar para você o que você pensa para frente, assim, em termos de, você tem a liberação dessas fotos, já pensou em fazer uma exposição, e como é que as pessoas fazem para conhecer mais o seu trabalho e para que seja mais divulgado? Então, eu até recebi um convite esse ano para fazer uma exposição ano que vem sobre esses partos. O projeto, como eu te falei, ele está caminhando, né? Eu sei que eu vou precisar de inúmeras pessoas ainda comigo, apoiando isso, porque isso precisa ser visto como algo natural da vida, acontece, né? Pessoas nascem e pessoas morrem. A gente não gosta de pensar que é um bebê que tinha uma vida inteira pela frente, né? Enfim. Mas precisa acontecer esse acolhimento porque o prejuízo lá na frente é muito menor para essa mãe, para esse pai, para essa família. No caso de um deles, por exemplo, que tinha um irmãozinho de 8 anos que estava esperando a bebê chegar em casa e de repente chega a mãe. Tem que explicar. E o pai sem o bebê. Então, quando você tem pelo menos uma foto para falar, olha, porque você pensa, uma criança de 8 anos, a barriga da mãe mexe, ela sente, de repente a mãe chega, olha, não tem mais, a sua irmã morreu. Difícil explicar. Né? É difícil explicar. Então, quando você tem uma lembrança, uma foto, você tem até um caminho melhor para estar falando com as pessoas, até mesmo os outros familiares, né, sobre essa perda. Então, a ajuda é essa, de conscientizar tanto a mãe ainda não sabe, a gestante talvez ela não sabe que ela tem esse direito, que ela tem essa liberdade, de que se ela quiser, ela pode sim ter esse parto fotografado da melhor maneira possível. Então é isso. Samara, muito obrigado pela presença. A gente vai deixar aqui o Instagram da Samara. Quem quiser seguir, conhecer mais o trabalho da Samara, vai poder acompanhar e conhecer mais, tá bom? Muito obrigado. Obrigada eu. Daqui a pouco estamos de volta. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar no contato que está aqui abaixo. E aproveite para seguir nossas redes sociais, @Programa Jeito Goiano. Daqui a pouco estamos de volta. Um segredo fundamental para o sucesso de grandes empresas é saber mostrar bem o seu produto ou serviço. A forma mais eficaz de apresentar a sua empresa é através de vídeos de qualidade. A GP Núcleo Mídias vai além da produção audiovisual. Ajudamos a contar grandes histórias.
Acesse agora gpnucleomedias.com.br. Rapaz, tava pensando aqui, se tem um trem que é bom, é esse aqui do Goiás. Aqui ainda tem pamonha, tem piqui, tem empadão, tem pit dog. Rapaz, mas você só pensa em comida. Não. Tem outra coisa que é daqui de Goiás que é bom também. Achei que você tava esquecendo, né? Tá doido? Toda vez que eu conecto no Wi-Fi, eu lembro da Opt. Internet top e feita em Goiás. Como que esquece? Para conhecer tudo sobre a internet feita em Goiás, acesse opt.net.br. Ué, Guilherme, achei que você ia falar de nós, do sertanejo. Moço, nós também. É identificação, né? Rolou aquela conexão, compadre. Opt. Viu só? Se você está procurando a melhor internet com velocidade e estabilidade de conexão, é na OptNet. Siga as redes sociais, @OptNet. Fala, turma! Hoje estamos aqui com o Arthur Putinelli. Ele é assessor de investimentos, um assunto que está super em alta. O mercado brasileiro está crescendo assim, a nível mundial, chamando a atenção de todo mundo. Um prazer estar aqui falando com a gente. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui. Arthur, a gente chegou até você através de conhecer a empresa que você representa, que é a Voga. Voga Invest. Para o telespectador, o que é a Voga e como que ela atua no mercado? Bom, a Voga Invest ela é uma empresa, né, credenciada. A XP é um escritório de investimentos, eu sou sócio desse escritório e ela é composta por um time de profissionais. Hoje a gente está com cerca de 100 pessoas aproximadamente e o nosso papel é ajudar o investidor, como o próprio nome diz, né, Voga seria a pessoa responsável, né, a pessoa que ali na hora do remo ele vai ditar o ritmo e o rumo para onde os outros remadores no barco vão seguir. Então o nosso papel como assessor de investimentos é ajudar, auxiliar, até mesmo fazer sugestões, né, e guiar os investidores desde o nível iniciante até o nível avançado para uma tomada de decisão mais acertada. Então, a função do papel do assessor de investimentos é essa, de direcionar o seu representado. Olha, esse é o caminho que você vai chegar mais rápido, ou esse demora um pouquinho mais, mas o ganho é maior. Esse é o papel? Diria que em parte sim, junto com uma equipe de analistas, né, a gente faz o papel de sugestão, sempre respeitando o perfil de investidor, o horizonte de investimento, claro, né, que o valor a ser investido e compilando tudo isso a gente monta uma sugestão de carteira onde, novamente, respeitando o perfil de investidor, a pessoa vai ter, o cliente vai ter uma ideia de por onde começar e entender o porquê que ela está investindo naquele caminho daquela maneira. E Arthur, como a gente falou, o investimento está muito na boca do povo. Como que a pessoa pode se precaver para ela não cair naqueles golpes daquelas pessoas? Porque rede social hoje virou terra quase sem lei. Todo mundo fala que é com propriedade daquele assunto. Mas o que as pessoas podem fazer para não cair nesse tipo de pessoas que não conhecem o mercado, mas vendem como se conhecesse? Bom, a primeira coisa é procurar por pessoas que estejam certificadas a isso. Todos que trabalham na Voga têm a certificação da Ancor, então isso dá o título de especialista em investimentos. Fora que nós estamos credenciados a uma instituição financeira que é a XP Investimentos. Uma das maiores corretoras hoje do Brasil, né? E qual que é a ideia? Quando você segue no sentido, né? Você segue alguém na rede social e você segue a pessoa no sentido de educação financeira, ela vai falar sobre um investimento, até aí não tem nenhuma limitação, a CVM não proíbe. O ponto é que algumas pessoas falam que não é uma sugestão de investimento, que não é uma recomendação, mas assim, tem todos os aspectos de quem está recomendando. Então ali que mora o perigo, vamos dizer assim. Tem outra coisa que chama muita atenção para tomar cuidado ao investir.
A garantia. Não, esse investimento vai ter uma rentabilidade garantida de 10% ao mês. No mercado não existe garantia, então? Não, não existe garantia. Você tem ali investimentos que são mais seguros, são mais conservadores, têm menos risco, mas não existe a garantia total ou risco zero. Entendi. E assim, o mercado mudou, então hoje necessariamente não precisa daquele investimento alto para começar. E também outro perfil que a gente viu é que a idade dos investidores caiu muito, né? Então, assim, como que está o mercado hoje? E uma dica para quem assim, quer entrar no mercado. Eu tenho um recurso e quero começar a investir esse recurso porque ele está parado, não uso ele para nada. Bom, o primeiro passo que você pode tomar, né, que você deve tomar na verdade, é abrir uma conta em uma corretora de investimentos, porque a partir da corretora de investimentos, no caso até a própria XP, ela é uma plataforma, né? Então, quando você abre uma conta bancária, quando você abre uma conta numa corretora, você vai encontrar ali algumas opções. Qual a vantagem da XP e a Voga nesse ponto que facilita? Ali é uma plataforma onde você não vai encontrar só um produto de uma determinada bandeira, né? Você vai encontrar diversas opções e ali você vai escolher de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu horizonte. Então eu diria que o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora onde você, e eu recomendo a XP Investimentos, onde você vai ter mais opções do que uma única bandeira. E a gente falando da corretora e essas bandeiras que você citou, como que a pessoa assim, pode saber como que ela vai investir? Eu quero investir no mercado imobiliário, quero investir na bolsa de valores. São muitos lugares que ele pode investir, né? Explica para o pessoal que é um pouco leigo, um pouco pessoal que não tem familiaridade com isso, como que é? Eu vou resumir em uma frase: procure um assessor de investimento que ele vai te auxiliar nesse sentido. Mas eu acredito que para quem está começando a investir, quando você sai daquele investimento tradicional, vamos falar aqui, né, o mais comum de todos, que é a poupança. A poupança, ela tem uma rentabilidade bem baixa, né, uma rentabilidade ruim, ela perde para a inflação. Então, assim, eu recomendo nesse sentido para quem está começando que procure alguma coisa com um perfil de risco baixo, né, um título público, por exemplo, onde o investimento inicial também não é tão alto. E a partir dali você pode começar a conhecer mais o mercado, estudando cada tipo de título. O título público é o título mais seguro hoje que você tem para investir no Brasil, porque você está literalmente emprestando dinheiro para o governo, né? O governo está se financiando por meio desses títulos públicos. É o mesmo que o conhecido como Tesouro Nacional ou não? O Tesouro Direto é a plataforma do Tesouro Nacional por onde você vai negociar, você vai comprar e vender esses títulos e, obviamente, emprestar dinheiro para o governo. Então, assim, foi um bate-papo rápido, porém, eu acho que deu um norte para quem tem interesse e o principal, procurar especialistas que realmente têm certificação, realmente têm um know-how, uma empresa por trás, do que os aventureiros de internet, né? Eu digo o seguinte, a nossa certificação, inclusive, você consegue verificar. Eu posso enviar, você vai entrar no site da instituição e verificar que de fato eu estou apto e posso te ajudar com isso. E aonde que o pessoal pode te encontrar? O seu perfil, o perfil da Voga, e tirar as dúvidas e também fazer o contato com vocês? Bom, eu vou indicar o perfil da Voga, do nosso escritório. Procurem no Instagram, @VogaInvest. A gente tem uma parte muito legal, focada e voltada para mulheres, então o @Mulheres em Voga também é bem bacana. E a gente tem uma asset que o escritório é sócio, que é a Blue Metrics, @BlueMetrics. Nos siga nesses 3 canais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo e até a próxima. Fui! Viu só? O programa de hoje foi muito informativo e também de vários temas diferentes. E todos os sábados a gente quer trazer esse tipo de conteúdo para você. Então fiquem ligadinhos, siga nossas redes sociais, @programa Jeito Goiano e até o próximo sábado. Fui! Easy as pie.
lemon, apple or cherry. Loving you is so